Bom dia, espectadores da TV Magnífica. Esse é mais um Papo de Redação e hoje a gente vai estar aqui entrevistando o vereador eleito e presidente da Coteco, Cooperativa do Transporte Alternativo de Goiás, vereador Elias Vaz. Bom dia, Elias Vaz. Bom dia. Bom, vereador, qual o futuro, né? Vamos começar falando sobre, acho que, o principal tema aqui, sobre o transporte alternativo, sobre a questão temos uma nova conjuntura aí no nível municipal. E qual o futuro do transporte alternativo com essa nova prefeitura, com essa nova composição de Câmara? O que vai ser o transporte alternativo da agora para frente? Olha, primeiro é preciso a gente ter bem claro que o transporte alternativo ele foi retirado para satisfazer os interesses dos empresários do transporte coletivo. Vieram com uma falácia para a prefeitura junto com o governo do estado, pregando, dizendo que a retirada significaria uma melhoria concreta na qualidade do transporte, quando nós observamos que o que aconteceu foi exatamente ao contrário. Todos os efeitos que nós tivemos foi extremamente negativo. Nós tivemos quase 3 mil pessoas que perderam o emprego, nós tivemos os proprietários de micro-ondas que passam por uma necessidade extrema hoje, porque até hoje não tem um equilíbrio mínimo o serviço que é hoje prestado, que é o serviço alimentador, e a qualidade do transporte hoje é de péssima qualidade. Essa que é a situação que nós temos. Quer dizer, o único objetivo que nós tínhamos realmente era para satisfazer os interesses desses empresários. O que nós consideramos é que a única coisa para nós que ela é positiva, porque eu penso que uma das questões que nós tivemos do próprio desempenho do prefeito Pedro Wilson na sua reeleição foi exatamente a percepção da população, principalmente na periferia, de que da sua responsabilidade em ter piorado o transporte, da sua responsabilidade em ter ficado do lado dos empresários do transporte coletivo. Mas eu quero dizer bem claramente que nós não temos nenhuma expectativa de que o prefeito eleito, Iris Rezende, não tenha, por exemplo, esses mesmos compromissos com as empresas do transporte coletivo. A única coisa que pode ter, e aí uma coisa que pode até nos favorecer do ponto de vista da luta, é que há uma dualidade, diferente de antes, porque antes a prefeitura de Goiânia tinha uma sintonia aí, na minha opinião absurda, mas existia aí com o governo do estado, o PSDB, e hoje pelo menos há uma disputa, mas eu não tenho nenhuma dúvida de que qualquer melhoria no transporte, de que a volta do transporte alternativo vai depender de luta. Eu não tenho dúvida de que Iris Rezende teve apoio financeiro, inclusive das empresas do transporte coletivo, e que esses compromissos concretamente devem existir e que para a gente conquistar, na verdade, ou reconquistar essa vitória da volta do transporte alternativo, ela vai depender necessariamente de luta. Então existe uma esperança real do transporte alternativo voltar para o centro? Olha, a questão não é só da questão da esperança, mas é de uma perspectiva de que nós vamos continuar lutando. Existe uma correlação de forças favorável? Eu acho que a correlação de forças ela pode existir, porque, veja bem, nós temos dois quadros, nós tivemos 2 enfrentamentos com 2 prefeitos aí já. Um foi com o União Albernaz, isso ficou caracterizado, e o outro foi com o próprio prefeito Pedro Wilson. É claro que eu acho que 2 histórias aí negativas, 2 resultados negativos para esses 2 prefeitos, eu acho que o novo prefeito pelo menos deve levar isso em conta. Agora, eu repito, se a gente não colocar o bloco na rua, se a gente não for para a rua brigar e não ir para a condição concreta de uma perspectiva de também ameaçar a credibilidade do prefeito eleito, eu não tenho esperança, não tenho expectativa de que a gente conquista. Então, eu acho que as condições, elas são diferentes, até porque para o prefeito Pedro Wilson era muito difícil voltar atrás, era muito difícil, na verdade, contornar aquela situação, até porque ele criou para se fazer, ficava difícil. Agora um novo prefeito, quem quer que seja, podia ser até do PT, que a condição já por si só já seria diferente. Mas eu digo, aí há um problema de correlação de forças. Se nós tivermos a capacidade, junto com a sociedade, estabelecer um processo de luta permanente e nessa correlação de força, a gente tiver força suficiente para implantar o transporte, eu acho que nós vamos ter chance. Agora, de qualquer forma, o que eu digo, nós vamos ter que fazer essa luta. Bom, o movimento do transporte alternativo ele teve uma popularidade já muito grande. Você foi o vereador mais eleito, mais bem votado em 2000. Com o tempo teve um desgaste do movimento, teve uma certa perca de popularidade do movimento, vários fatores interferiram para isso. Nessa eleição, inclusive teve acusações de que a Cotego Sintrago estaria agindo de forma eleitoral durante as eleições. Como você vê essa caída de popularidade do transporte alternativo e como essa situação poderia se reverter? Olha, primeiro o seguinte, é preciso a gente caracterizar que as condições geralmente elas foram distintas. Eu, por exemplo, na questão do meu desempenho eleitoral
pegar sobre isso. Eu sou o único vereador que fiz oposição à prefeitura e ao governo do estado. Então, eleger dessa forma é complicado, né? Não é simples você ser um vereador que você bate de frente tanto com uma estrutura municipal como uma estrutura estadual, quando a gente verifica que, na verdade, as relações do legislativo são totalmente dependentes em relação ao executivo. Segundo, que nós tivemos uma derrota, né? Uma derrota o ano passado, nós fomos derrotados, e isso a população, e derrotados numa situação onde a imprensa não demonstrou para a população o que aconteceu realmente. Não demonstrou, por exemplo, que a gente lutou, que nós do transporte alternativo fizemos uma luta intensa, e a imprensa ela vetou isso. Eu sempre dou um exemplo concreto, seja a greve de fome que nós fizemos em Brasília de 15 dias, e que não foi mostrado de forma alguma por praticamente nenhum veículo de comunicação aqui, como o nosso encontro, o dia que nós fizemos uma manifestação na porta do Palácio Alvorada, que nós tivemos um encontro com o Lula, né? E nesse encontro é uma coisa interessante, nós fomos notícia, por exemplo, no Fantástico, né? E não fomos notícia na televisão agora, né? Nós fomos notícia, matérias com foto, né? No Jornal do Brasil, Jornal o Globo, Jornal Folha de São Paulo, Jornal Estado de São Paulo, Correio Brasiliense, e o Jornal Diário da Manhã Popular não soltou uma linha sequer, né? Então, quer dizer, é óbvio que a população não sabia que essa luta estava sendo travada. E óbvio que aí ficou aquela coisa, pô, mas esse povo do transporte alternativo, o Elias não fez nada, ninguém fez nada, deixou tirar, entendeu? Ficou essa imagem. Essa foi a verdade, né? Porque, na verdade, não passou. E outros problemas que nós tivemos também, né? Na verdade, uma ofensiva intensa sobre o transporte alternativo, a própria questão interna. Nós tínhamos mais de 3 mil trabalhadores, passou para 800, quer dizer, uma derrota terrível. Quer dizer, imagina que você, 3 mil pessoas ir para a exclusão social, né? Nós fomos para um processo eleitoral onde os proprietários de veículos já somavam 8 meses sem receber um centavo. Fomos para um processo eleitoral com o salário dos trabalhadores atrasado há mais de um mês, né? Então, com todas essas condições que nós fomos, realmente era muito complicado, né? E sobre essa questão das acusações que nós sofremos, a gente acha natural, até porque é óbvio que ninguém pode acusar a gente de não fazer a luta sempre, né? Se tem um movimento que teve uma regularidade nas lutas, né, sempre foi, na verdade, a luta do transporte alternativo. Agora, é óbvio que eu sempre, e eu faço luta, não é de hoje, e sempre verifiquei quando o PT fez greve, por exemplo, em época de eleições, sempre é acusado das greves serem eleitoreiras, né? Eu nunca entendi assim, apenas entendo que esses momentos, muitas vezes, são momentos privilegiados para você fazer a luta assim, porque é um momento onde quem governa para a elite tem um pingo de medo, tem um pouquinho de medo da vontade da população, porque o voto de um trabalhador é o mesmo voto de um grande empresário. Então, nesse momento, a coisa faz um pouco de diferença, a vontade da população, ela vale alguma coisa, é óbvio. Agora, ninguém pode... Esse ano mesmo nós já tentamos rodar o seletivo, e vou dizer mais, antes do final do ano, vamos de novo rodar. Entendeu? Quer dizer, nós não fazemos política só para a eleição. Nós já estamos fazendo um movimento, né? Estamos fazendo conversações aí com o governo, com tudo mais, caminhando nesse sentido. Nós vamos voltar a circular o transporte alternativo. E nós estamos tão certo que hoje nós temos, por exemplo, uma conversação, conversação com sem autorização. Nós temos uma conversação com o governador, né? E essa conversação ela foi fruto do quê? Fruto daquelas iniciativas nossas. O governador nos ligou e pediu, olha, não, vocês param que nós vamos continuar a conversação depois das eleições, né? Nós paramos, o governador, infelizmente, passou as eleições, a gente até ficou assim, porque será que vai conversar mesmo? Mas não, estamos conversando, já tivemos reunião com ele, está conversando, e a gente está vendo se encontra uma solução para essa questão do seletivo. Então, quer dizer, fruto do quê? Dessa luta. Então, luta, gente, luta em qualquer momento, ela é interessante. Agora, o problema é que o transporte seletivo, ela voltava uma discussão que foi o enfrentamento do ano passado, que prejudicava o atual prefeito. Agora, isso nós não temos culpa. Isso é dizer que nós vamos trazer uma discussão, porque se fosse boa para o prefeito, então por que seria? Agora, o problema é que seria ruim para ele. O problema é que era ruim porque era verdade que ele favoreceu os interesses das empresas. Esse era o problema. O problema era esse. Então, vinha às claras uma discussão que aconteceu no ano passado, exatamente por ficar um pouco distante do processo eleitoral, porque é aquela máxima, né? O povo tem memória curta, quando chegar perto da eleição, o povo já não lembra mais dessa situação. E é claro, quando a gente trouxe a questão do transporte, ela, na verdade, ressuscitou essa discussão, né? E prejudicou tanto o governador como o prefeito, que eram os dois, na verdade, fizeram uma aliança para retirar o transporte alternativo de circulação. Mas teve outras questões que ajudaram nessa questão da queda da popularidade. A falta de regulamentação, população reclamando, na época, inclusive que as vans estavam no centro, que havia um certo mau atendimento à população.
Gente que anda de carro reclamando de trânsito, a questão do Sinditral, que teve um certo conflito do Sinditral, do Sintrago, como fica tudo isso? Olha, eu quero dizer o seguinte, primeiro, com relação à questão do trânsito, de toda essa celeuma que foi criada em torno do transporte alternativo. Nós tivemos uma ofensiva, nós tínhamos problema sim, né? Tínhamos problema por uma ausência de regulamentação, como você disse, né? E essa ausência de regulamentação, ela não aconteceu por acaso. Não é por acaso que uma pessoa, por exemplo, no mesmo dia, recebe 5 multas de trânsito, não acontece nada com ela, continua podendo dirigir do mesmo jeito. Olha, isso foi feito de forma intencional, para que houvesse, na verdade, um desgaste permanente perante a população, para que eles criassem condições para que retirassem o transporte alternativo de circulação. Isso foi uma coisa, não é possível, um transporte que roda 3 anos, nós no primeiro ano fizemos propostas, quando o Sintrago, por exemplo, fazia gestão na luta, o transporte não tinha tido problema. Quando passou para o poder público, eu lembro da primeira polêmica que nós tivemos, ar-condicionado. No Sintrago dizia, nós temos que rodar com ar-condicionado. Aí a GR dizia, nós falávamos o seguinte, ó, quem não rodar com ar-condicionado vai estar fora. Isso era uma decisão de assembleia, né? Aí quando começou a regulamentar, a GR dizia, se o Sintrago quiser que roda com ar-condicionado ligado, processe, o Sintrago não é órgão gestor. Nós não éramos órgãos gestores. A gente fazia um trabalho era de relação com a sociedade. Essa que era a verdade. Nós tínhamos lá multas, que eram multas de doação para entidades filantrópicas, né? Nem para o sindicato, mas que a pessoa fizesse uma reflexão, né? Aquelas pessoas que cometiam erros, que maltratavam o usuário ou qualquer coisa parecida, né? Agora, nós tivemos esse problema que poderiam ser corrigidos. Não foi corrigido, não foi à toa. Agora, é claro também que a imprensa aí teve um papel, na verdade, também de potencializar esses problemas. Eu dou um exemplo concreto. Ano 2002 foi o ano que nós mais apanhamos com esse problema de trânsito, né? Nós tivemos 7 acidentes com vítimas fatais, né? As empresas tiveram 24. E não foi isso que nós vimos na imprensa. Este ano, nós já tivemos 16 casos de mortes, né? Com vítimas fatais de empresas de transporte coletivo. A gente não vê. Ninguém viu isso nas capas dos jornais, né? Quando era da Rápido Araguaia, era uma notinha lá dentro do Jornal Popular, Diário da Manhã, bem pequenininha. Quando era do transporte alternativo, era manchete. Micro-ondas mata mais um, né? Era assim. E aquilo ali era na verdade, alimentava, quer dizer, uma imprensa durante 2, 3 semanas. Então a gente sabe muito bem como é que funcionou isso, né? Aí é toda uma articulação que foi feita com o propósito de retirar o transporte alternativo. Mas é preciso registrar que a população, não foi bem assim, isso mesmo assim a população ainda teve clareza das coisas. Uma semana antes de retirar o transporte alternativo, nós fizemos pesquisa, 73% da população era contra a retirada do transporte alternativo. Aí, em final de agosto, agora início de setembro, fizemos uma nova pesquisa, 77%, quase 80% da população quer a volta do transporte alternativo. E 85% acha que a retirada do transporte alternativo só foi para satisfazer os interesses dos empresários do transporte coletivo. Então, quer dizer, a população, embora a imprensa tenha tentado manipular, tenha tentado fazer toda uma celeuma em torno disso para favorecer essa retirada, ainda, na verdade, acho que a população percebeu que o que houve mesmo foi uma jogada para satisfazer os interesses dos empresários. E a questão do Sinditral? Olha, o problema do Sinditral, aí tem, eu acho que são 2 questões. Para mim, assim, eu acho que o Sinditral nunca teve uma identidade perante a categoria, é um sindicato que não tem expressão nenhuma, nunca teve, né? A verdade é essa, aí há uma confusão. Hoje nós estamos, por exemplo, trabalhando uma expectativa que é uma discussão que nós fazemos. Nós queremos eliminar essa relação de trabalho, né? Na verdade, foi uma polêmica intensa que nós tivemos dentro da categoria, que é a cooperativa ser cooperativa mesmo, né? Todo mundo poder se cooperar e todo mundo que trabalha nela não ser empregado, ter direito a voto, poder se candidatar a presidente. Por exemplo, hoje o motorista que passa a ser cooperado, ele tem a prerrogativa, por exemplo, de articular com outros, né? E é óbvio que os motoristas passam a ter, inclusive, um peso grande, porque eles passam a ter uma quantidade muito grande, os trabalhadores do sistema, né? E pode se candidatar, por exemplo, a presidente, pode se eleger, pode dirigir a cooperativa. Então essa, na verdade, é constituir, sair daquela situação, é uma verdadeira cooperativa, não é uma Coopergato, uma cooperativa que realmente as pessoas possam participar, tem a decisão de base. Nós estamos trabalhando numa outra expectativa, né? Que é uma expectativa aí, o problema do Sinditral, para um problema de sobrevivência, e aí, para mim, uma discussão
muito mais de um problema particular deles, porque é óbvio que isso aí se mantém, não tem, quebrando as relações trabalhistas, não tem necessidade das cotas. Quebrando as relações trabalhistas, você não tem questão de ter sindicato, né? Aí é um outro problema, né? Que é manter por outras posições. Agora, eu não tenho dúvida de que essa construção que nós estamos travando dentro do sindicato, da Cotego hoje, é uma situação muito mais avançada, muito mais do que qualquer tipo de relação trabalhista, até porque você estabelece um outro tipo de relação, que é a relação de propriedade, né? Aí é uma outra situação onde as pessoas têm direitos iguais. Então vocês veriam que essa nova relação, no caso, sem carteira assinada por cota, seria melhor para os próprios trabalhadores? Olha, não tenho nenhuma dúvida disso, porque eu acho que um dos defeitos que o transporte alternativo teve foi exatamente, nós tivemos uma polêmica disso há 3 anos atrás, e até foi o professor Aragão, um professor de área de transporte da UNB, ele levantou essa preocupação, ele falou assim, olha, vocês cometeram um equívoco aqui, porque vocês estabeleceram ainda a relação de trabalho. E toda relação de trabalho, ela tem relação de opressão, ela tem relação de exploração, ainda que não se dê nas mesmas condições, no mesmo patamar, pelo menos do ponto de vista de impacto da sociedade do que é uma Raptraguaia, que é um HP, mas você estabelece essa relação, né, e ela é ruim. Então ela manifesta, inclusive, em contradições. O que nós estamos tentando discutir é uma outra situação. Porque a grande discussão era o seguinte, tá bom, mas se esses trabalhadores participam, eles vão ter direitos de se organizarem, vão ter direitos de participar da direção, vão ter direito de votar igualmente? Essa era a discussão. Porque quando você estabelece essa discussão, por exemplo, as próprias mudanças estatutárias podem ser feitas por esses trabalhadores. Ah, mas tem alguma coisa no estatuto hoje que não agrada a esse trabalhador. Tudo bem, vai poder mudar, porque ele vota igualzinho. Então você compreende? Então quer dizer, vamos supor que você tenha 400 pessoas hoje no sistema que não são de origem cooperados, né? Que é mais ou menos essa relação que a gente tem hoje, 800 pessoas, então 400 pessoas que não eram proprietários. Então quer dizer, vai ficar meio a meio. Então quer dizer, essas pessoas vão poder se articular, vão poder participar, vão poder... E se a gente tiver o seletivo, elas passam a ser maioria, entendeu? Então esse fantasma de dizer assim, mas isso pode ser manipulado, isso ele é destruído, porque na medida que você tem a participação igual de todas as pessoas. Agora acho que dá para falar um pouco mais sobre o transporte em geral, né? Não só alternativo. Quais são as principais causas, tirando o monopólio das grandes empresas, quais são as principais causas dos problemas hoje do transporte alternativo? E quais serão as soluções, os principais problemas do transporte em geral aqui na região metropolitana? O primeiro é o CETRANS continuar mandando o transporte. Enquanto as empresas do transporte coletivo fazer transporte mandando, eu estou falando que isso é básico. Porque tudo que acontece em Goiânia, ela na verdade é planejado pelas empresas. Olha, a empresa que presta consultoria hoje para a CMTC, o órgão gestor, é justamente uma empresa chamada Oficina. Essa empresa, ela bolou esse projeto de reestruturação durante 2 anos, contratada pelo CETRANSP. Aí, em um determinado momento, o poder público recontrata e passa a fazer esse serviço. Então, a primeira coisa é essa, entendeu? Tirar o poder de gestão do transporte, inclusive da gestão dos citipais, da mão das empresas. O segundo, né, que eu estou falando que isso é consequente, o segundo é, de fato, né, a gente tomar algumas medidas, que é a volta do alternativo. Eu sempre digo que o alternativo, para mim, ele tinha 2 impactos extremamente positivos sobre o transporte, sobre o trânsito. Porque muita gente que usava o transporte alternativo e que tinha veículo, hoje não usa mais. Eu tenho certeza que para a universidade, por exemplo, tinha gente que deixava seu veículo em casa e vinha, entendeu, de transporte alternativo. Agora, de transporte coletivo já pensa 2 vezes, entendeu? Às vezes, um pai que traz um filho, tal, às vezes, no transporte alternativo, admitia. Não admite mais. Eu estou falando isso que a gente conversa, já conversei com promotores de justiça, com secretário de Estado, com secretário municipal, entendeu? Que falava que usava alternativo, né? Agora hoje não usa mais o transporte coletivo. Isso é um depoimentos diversos que a gente vê. Então ele tem um efeito positivo, tanto na questão do trânsito, como na questão também, quando ele não passa por terminal, mesmo nos terminais, né? Ele provoca uma situação interessante, né? Por quê? Porque na medida que cada micro-ônibus que transporta uma quantidade de pessoas, é uma quantidade a menos de pessoas que está ali no terminal. Então é óbvio que o terminal vai ter menor fila, é óbvio que o terminal vai estar menos sobrecarregado, e é óbvio que aí você atenua um pouco o trabalho no terminal. Então essa história de dizer assim, mas o transporte alternativo não resolvia o problema do transporte, mas ele refletia sobre todo o transporte, né? Porque ele transportava só 25%, 30% do usuário. Tá bom, mas é 30% a menos de pessoas que iam para os terminais.
Então é óbvio que mesmo as pessoas que iam para os terminais, objetivamente tinha uma situação melhor. E tem várias discussões, por exemplo, hoje a tecnologia de CityPass, ela permite eliminar os terminais, não precisa de terminal, né? Porque esse conceito de terminal é um conceito só para otimizar custo. Agora, essa otimização de custo, ela significa, antes de qualquer coisa, ela significa o sacrifício da população em ter que fazer, o que a gente pode chamar numa linguagem popular, tal da baldeação, né? Que, na verdade, impõe a ela, né, um tempo maior do seu deslocamento. Porque essa história de falar assim, mas esse negócio de muito ônibus ao centro é uma coisa complicada. Olha, gente, a gente precisa discutir o seguinte, eu sempre tive uma posição, falei, uma coisa que eu nunca defendo é tirar ônibus do centro. Por quê? Porque, olha, ou a gente discute o que é ocupação de espaço físico dentro da cidade, a questão do trânsito como um conceito democrático, ou a gente perde a referência, né? Porque a gente tem que discutir, né, que quem tem prioridade são os veículos que transportam mais gente, né? Não tem essa história de dizer o seguinte, não, mas prejudica, porque daqui a pouco, não, vamos tirar os ônibus da Araguaia, da Tocantins, da Paranaíba, porque está prejudicando lá os veículos particulares. Olha, ao contrário, que faça ao contrário, se for para tomar uma decisão, que tire os veículos particulares. Né? Que faça como está fazendo Londres, por exemplo, hoje, que os carros para entrar no centro de Londres têm que pagar um pedágio, que eles estão com a perspectiva de arrecadar 200 milhões de dólares por ano, e esse dinheiro vai ser todo revertido na aplicação do transporte público, que não tem outro jeito. Inclusive, para falar de trânsito, nós precisamos falar de transporte com qualidade. Transporte, quanto pior for, pior também vai ser a questão do trânsito. Bom, vereador, você faz parte hoje do projeto do PSOL, Partido Socialismo e Liberdade, e que é o partido de uma grande figura pública nacional, que é a Heloísa Helena. A Heloísa Helena vai ser candidata mesmo a presidente em 2006, e quais são as perspectivas com a candidatura dela? Olha, primeiro eu acho que é preciso a gente analisar em que condições que isso acontece, né? Eu, particularmente, a gente verificou toda uma esperança de 20 anos do povo brasileiro, que foi depositado, toda uma articulação da esquerda, que culminou aí com a eleição do Lula para presidente. E o que nós temos verificado é que, em todos os aspectos, essa eleição do Lula ela tem sido se constituído como uma verdadeira traição ao povo brasileiro, né? Seja na questão da reforma universitária, seja na questão da relação com os banqueiros, seja nessa relação vergonhosa com a Rede Globo, nesse acerto aí dos 4 bilhões aí com o BNDES, seja na relação promíscua com o Congresso, né, que é a mesma relação pública do toma lá da cá. Agora mesmo nós estamos vendo o PMDB dizendo, olha, nós vamos romper. Não, vamos romper porque o número de cargos não está sendo suficiente. E o Zé Dirceu fala, não, nós podemos resolver esse negócio, vamos fazer um almoço aqui. Quer dizer, é uma coisa que absurda, toda essa discussão sendo feita de frente à frente do povo brasileiro, se constituindo na mesma prática política histórica de que nós temos combatendo. Até tem uma brincadeira falando, olha, o governo do terceiro mandato do Fernando Henrique até que não está ruim, não, nem daqueles que apoiavam o Fernando Henrique, né? Porque é a mesmice, né? Esse governo é idêntico ao governo Fernando Henrique, que nós tanto combatemos, a sua relação com os banqueiros é a mesma, está aí a indicação do Henrique Meirelles, um homem que vem aqui contra a eleição em Goiás, nós conhecemos muito bem isso, né? Comprou a eleição aqui em Goiás, né? Jogou dinheiro aqui, um homem que morava nos Estados Unidos, vem aqui como, quer dizer, depois vira premiado pelo PSDB, é premiado, né, como presidente do Banco Central. Então essas coisas todas, quer dizer, elas na verdade, vem o problema da reforma da Previdência, né, quer dizer, uma série de questões, né, é um conjunto de coisas que culminou descontentamento de uma parcela significativa da esquerda, né, histórica, né, que é claro, que trouxe aí uma expressão pública da senadora Heloísa Helena. E nós, na verdade, estamos trabalhando nesse projeto, são várias forças, vários agrupamentos, várias forças políticas, né, que, na verdade, quando o governo Lula jogou essa bandeira histórica na lama, a gente está procurando continuar levantando essa bandeira para que a gente continue essa luta. E o projeto, objetivamente, uma das questões do projeto, não só a luta dos movimentos sociais, mas também na perspectiva da gente ter uma intervenção eleitoral, uma opção para o povo brasileiro, e exatamente nós estamos trabalhando nessa candidatura, né, e a gente está trabalhando primeiro no registro do partido, que nós precisamos hoje, a legislação exige a gente ter 438 mil assinaturas, felizmente nós já chegamos a 370 mil, acreditamos que mais um mês aí nós consigamos ter esse número suficiente de assinatura, e a gente possa efetivamente estar registrando esse partido, e aí sim trabalhando de forma mais efetiva na candidatura da Heloísa para presidente de 2006. Para nós, assim, é muito mais, tem um simbolismo muito grande, porque é uma expectativa de que as pessoas decentes, as pessoas que têm, na verdade,
à disposição de continuar nessa luta, de não abandonar essa luta histórica, porque essa luta não é só do Lula, não foi só do José Dirceu, mas foi uma luta que custou suor e sangue de vários trabalhadores, né? E que nós não podemos jogar essa lata de lixo, né? É preciso dar continuidade. Então essa é a expectativa da construção dessa candidatura. Bom, Elias, para encerrar, acho que uma coisa que nessa campanha eleitoral ficou tanto nebulosa, qual é a relação hoje, mais especificamente durante a campanha, entre a Cotego e o candidato a prefeito, agora prefeito eleito Iris Rezende? Olha, eu quero dizer para você o seguinte, a Cotego, não diferente da população em si, né, e nós não podemos dizer que o DCE, por exemplo, possa responsabilizar sobre as posições dos estudantes, né, e aí é uma diferença, você ter esse respeito de relação, presidente de cooperativa ou presidente de sindicato, né, quem manda nos trabalhadores. Eu disse claramente que tinha minha posição e continuo a minha posição. Eu hoje sou um vereador de oposição à prefeitura de Iris Rezende, porque... O senhor vai ser oposição? Sou oposição. Votei nulo porque eu disse que seria oposição a qualquer um dos dois. Eu, para mim, nunca votei em PMDB, nunca votei em PSDB, nunca votei em PFE, porque eu sempre acreditei que esses partidos defendem o interesse das elites, inclusive dos empresários do transporte coletivo, né? Agora, para mim, a novidade é que o PT passou a ser um partido também assim. Essa, para mim, é a novidade, né? Agora, houve muitas coisas, o próprio PT plantou muita notícia, né? Porque é o seguinte, está contra o Pedro, então está a favor do Iris, né? Quer dizer, a categoria, é óbvio, como a maioria da população, que é uma categoria, inclusive a categoria de transporte alternativo, os motoristas são pessoas, na verdade, de um nível econômico não muito bom, mas de qualquer forma, assim, são trabalhadores que tiveram uma luta muito forte contra o Pedro Wilson. Então gerou e o governador Marconi Perillo. Então isso gerou na verdade, arestas muito forte contra essa administração. Então teve uma tendência de uma boa parte da categoria apoiar o Iris. Embora o Iris não fez compromisso em apoiar transporte alternativo, no final isso me lindrou, porque teve uma reunião nossa aqui que na verdade, ele não assumiu esse compromisso e isso ficou foi muito evidente, inclusive com seus programas eleitorais, dizendo que ia adequar o transporte alternativo, um negócio totalmente solto, né? Agora, eu me entristece, eu quero até assim registrar isso, porque me entristece, porque quando eu vejo da direita esse tipo de atitude assim, mesquinha mesmo, tentar qualificar a mesma coisa que o PT sofreu no colégio eleitoral, né? Falar, você é contra o Tancredo, então você está votando no Maluf. Essa mesma chantagem, né? Eu sinceramente acho até natural, porque hoje do PT eu já não duvido mais nada. Agora eu fiquei muito triste, inclusive com o jornal do PSTU Nacional, que de forma mentirosa, né, disse, né, que eu estaria de forma camuflada apoiando o Iris Rezende. Eu acho que da direita eu espero esse tipo de comportamento, porque é um comportamento que tenta destruir, né, porque eu já sofro muito com todo tipo de agressões pela imprensa de uma forma geral, porque a gente conflita com Jaime Câmara, eu não canso de dizer, não canso de meter o pau nesse povo, não canso de meter o pau, dizer que o Diário da Manhã é um jornal que na minha opinião tinha que ser inclusive privatizado, porque a única coisa que eu sou a favor de privatizar é o jornal Diário da Manhã, porque eu nunca vi jornal estatal igual aquele. Quer dizer, eu não canso de dizer essas coisas, eu sofro com isso. Agora, sofrer isso no jornal de esquerda, que eu tenho respeito pelo PSTU, para mim foi uma coisa no livre de circulação nacional, quer dizer, para mim foi uma decepção muito grande. Então não existe nenhuma relação? Nenhuma posição, né? A minha posição é muito clara, né? E eu quero saber a posição do PP hoje, porque a minha já está dada. Eu sou oposição ao prefeito Iris Rezende. Eu sou oposição. Não acredito que ele vai governar para a população. Para mim vai governar para a elite, aliás, como sempre fez. Como sempre fez, não é preciso que vai mudar agora. Não, muito obrigado, Elias Vaz. A gente esteve aqui conversando hoje com o vereador eleito e atual presidente da Cotego, Elias Vaz. E semana que vem a gente volta mais com o papo de redação. Obrigado. Obrigado, espectadora magnífica. Semana que vem a gente volta.